4 pontos que você precisa saber sobre a dieta flexível. A dieta flexível é interessante? Sim, muito interessante. Mas você precisa saber de 4 pontos importantes para não cometer erros e prejudicar o seu processo de hipertrofia e também o processo de perda de gordura. Quer saber mais sobre isso? Então assista até o final do vídeo porque hoje está top demais. Valeu, falou, fui! Fala galera do Médio Musculação, tudo tranquilo com vocês aqui? Quem fala é o Jorge, estudante de medicina da 8ª fase. É um prazer estar falando com vocês aqui novamente. Antes de tudo, peço a vocês que se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva lá no Instagram também, que está aqui embaixo. Lá eu deixo dicas para vocês, também tiro dúvidas no direct, então é interessante que vocês sigam a gente lá também, beleza? Bora pro vídeo então. Pessoal, hoje eu venho deixar aqui 4 alertas em relação ao dia alimentar flexível. Primeiro de tudo, o que é o dia alimentar flexível? A dieta flexível, que todo mundo já sabe, ou quem não sabe vai saber agora, nada mais é do que saber manejar os macronutrientes e colocar no seu dia alimentos que você goste, ou seja, hambúrguer, enfim, né, macarrão, enfim, alimentos que você goste e que queira ter no seu dia alimentar. Chocolate, sorvete, não sei, cada um com as suas escolhas, né? E com isso, através desses alimentos, bater os macronutrientes, que é gordura, carboidrato e proteína. E o primeiro alerta que eu venho deixar para você é: cuidado com os alimentos ruins. Pessoal, é importante que a gente bata os macronutrientes, fundamental, né? E o dia alimentar flexível é muito interessante porque ele acaba gerando em nós a sensação de bem-estar. Claro, a gente vai se alimentar com um alimento que a gente goste e, no caso, vai liberar dopamina, que é um hormônio do prazer. Gera uma sensação de prazer pra gente, né? É aquela questão de a gente ser recompensado por algo. Isso é muito bom. Tudo bem. E, claro, um dia alimentar restrito acaba nos chateando, aumenta o cortisol, o que não é interessante. Contudo, tome cuidado com os alimentos que você está inserindo no seu dia alimentar flexível. Vamos supor, eu quero porque quero colocar sorvete no meu dia alimentar. Beleza, vai colocar o sorvete no dia alimentar. Qual que é o problema disso? Um dia alimentar, no caso, que você sempre tem sorvete lá, pode causar problemas para a sua saúde. Por quê? O sorvete, como todo mundo já sabe, tem uma quantidade interessante de gorduras ruins. Às vezes você até mente para si mesmo. Cara, eu estou conseguindo bater a quantidade de gordura através do sorvete. Gorduras ruins, pessoal, não são gorduras boas, gorduras trans. Essas gorduras trans o nosso corpo não consegue quebrar. E o que é o problema disso? Geração de placas de gordura, ou seja, aterosclerose. Então, tome cuidado, pessoal, com os alimentos que você está ingerindo no seu dia alimentar flexível. Porque alimentos ruins, com propriedades ruins, pode até bater os seus macronutrientes no final. No caso, você fez um dia alimentar e queria porque queria botar sorvete. Beleza. Você conseguiu fechar a quantidade de proteínas, a quantidade de carboidratos, a quantidade de gordura. Mas as gorduras não são gorduras boas, são gorduras ruins. Isso vai se acumulando no seu endotélio vascular e gerar uma placa, no caso, de gordura. Uma aterosclerose, o que não é interessante para você, pessoal, porque o corpo não consegue quebrar. Além disso, vamos supor que você tem uma síndrome do intestino irritável, uma gastrite, e vai e enche, no caso, seu prato de ketchup, enche de mostarda, enche, no caso, de produtos industrializados. Para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem gastrite, isso acaba gerando irritação gástrica na mucosa gástrica e também gera irritação na mucosa intestinal. E isso pode prejudicar a sua próxima refeição e até mesmo, pessoal, o seu próximo dia alimentar. Porque caso essa irritação seja tamanha, por exemplo, no estômago, pode dificultar a sua alimentação, de querer comer novamente. Essa dor pode ser tamanha que prejudique a sua próxima alimentação, você não consegue se alimentar. E até mesmo no outro dia você não consegue. Aí você parte para quê? Você vai utilizar os antiácidos, os inibidores de bomba de prótons. E o que acontece com o uso de inibidor de bomba de prótons? A quebra de proteína também vai ser afetada. Tá vendo aonde está o rolo todo? É muito fácil, pessoal, a gente fazer as contagens de macronutrientes.
Não é tão fácil assim fazer a contagem de macronutrientes, tudo bem. Mas a gente tem que pensar além da contagem de macronutrientes. Pô, eu sei que o ketchup, eu sei que a mostarda afeta a minha mucosa gástrica. Eu sei que determinado alimento industrializado prejudica a minha mucosa gástrica. Pô, eu tenho síndrome do intestino irritável. Se eu comer esse alimento, eu vou ter diarreia, eu vou ter prisão de ventre, eu vou me sentir estufado. Isso vai dificultar também para me alimentar novamente. Isso vai me fornecer uma sensação de peso. Dá para entender? Às vezes você pensa, pô, vou consumir esse alimento. Às vezes a gente pensa só na questão de macronutrientes, mas tem outras coisas por trás que pode prejudicar os seus ganhos em outras refeições que você vai fazer ainda. Então tome cuidado com os alimentos que você vai utilizar. Eu dei exemplos aqui de síndrome do intestino irritável, dei exemplos aqui de problemas de saúde, como aterosclerose, que pode acabar se desenvolvendo. Caso você faça uma dieta flexível extremamente desordenada, que mesmo batendo os macronutrientes, está cheia de alimentos ruins. Então tome cuidado com os alimentos que você está ingerindo. Claro, pessoal, que uma vez ou outra consumir sorvete, uma vez ou outra consumir pizza, uma vez ou outra consumir mostarda, não tem problema. O ruim é fazer isso de rotina, porque isso pode prejudicar o seu dia alimentar como um todo e pode prejudicar principalmente refeições boas com alimentos de qualidade. Tome cuidado com isso. O segundo ponto, pessoal, é contagem de micronutrientes. A gente sabe que alimentos industrializados, enfim, eles são tão processados que eles acabam perdendo ou têm uma baixa de micronutrientes. Então, micronutrientes como o zinco, o cromo, magnésio, vitamina B6, B12, enfim, pessoal, vitaminas em geral, A, B, C, enfim. E todos esses micronutrientes são importantíssimos para as reações enzimáticas do nosso corpo. O zinco e o magnésio, por exemplo, na produção de testosterona é importantíssimo. Então, tome cuidado com a questão de micronutrientes. Por isso que é tão interessante um dia alimentar que contenha legumes, verduras, enfim, fornecer esses micronutrientes ao corpo. Agora, você comendo pizza, você comendo sorvete toda hora, todo instante, hambúrguer toda hora, todo instante, até vai ter micronutrientes lá, mas não da mesma forma de que num dia alimentar adequado. Muitas vezes a gente conta os macronutrientes, mas esquece dos micronutrientes. E os micronutrientes também têm uma importância enorme, enorme, pessoal, no ganho de massa magra e perda de gordura. Então não deixe de lado os micronutrientes. Então, quando fazer o seu dia alimentar flexível, coloque em mente uma coisa: eu preciso adicionar legumes, eu preciso adicionar verduras, eu preciso ter um dia alimentar também em partes de qualidade, eu preciso fornecer alimentos de qualidade no meu dia. Então a segunda dica é: cuide dos seus micronutrientes, não deixe de lado. O terceiro ponto, pessoal, é a contagem dos macronutrientes. Mas isso é fácil, é só socar o alimento e assim vai, né? E aí que está o problema. Sabe por quê, pessoal? A gente consegue bater os macronutrientes? Consegue, às custas de muito cálculo, às custas de quebrar a cabeça de como organizar o dia alimentar, a gente consegue. O problema, pessoal, é quando a gente excede, ou seja, a gente acaba se perdendo. Muitas vezes você está lá consumindo aquele fast food, não sabe quanto que é as calorias daquele fast food e chuta um valor qualquer. Olha o erro aí, pessoal. Você chutou um valor, e geralmente a gente chuta para baixo. E esse chutar para baixo pode, com o tempo mesmo, pessoal, ir causando depósitos de gordura em você. Você vai aumentando a gordura, e aí vai colocar a culpa na dieta flexível, dizendo que é uma mentira, que não vale de nada. Não é que é uma mentira, pessoal, é que você não sabe calcular os macronutrientes, você excedeu. Então, saiba organizar esses alimentos, que muitas vezes são gordurosos, muitas vezes tem uma carga de carboidrato muito grande, no seu dia. Não fique chutando o valor. Trate seriamente esse alimento também. Insira de forma adequada esse alimento também. Às vezes a gente perde a noção do quanto que a gente está consumindo. Porque como é um alimento tão bom, a gente consome 1, consome 2, consome 3 e vai se perdendo. Então, tome cuidado com a contagem de macronutrientes. A gente consegue bater? Consegue, mas o problema é exceder. Porque a gente vai consumindo e consumindo porque aquilo está tão bom e vamos deixando de lado o cálculo em si. O quarto ponto, eu vou dar um exemplo primariamente para você para estar explicando, tá? Um bebê, até 6 meses, ele foi amamentado, então ele foi somente introduzido, e é o certo, né?
ao leite materno e depois inseriu-se no seu dia alimentar papinhas, no caso, né? Depois de 6 meses, enfim. E continuou com a amamentação. O que eu quero dizer com isso? Essa criança cresce, chega com 2 anos de idade. E você, aquele pai fervoroso, aquela mãe fervorosa, sempre colocando vegetal, sempre colocando leguminosa, sempre colocando uma carne de qualidade. Aí chega a bendita da avó, chega a bendita da tia, a bendita da sobrinha e dá para essa criança um chocolate, um refrigerante. Você nunca deu isso. O que acontece com a cabeça da criança? Eu não quero saber nunca mais de brócolis. Para mim, brócolis que se exploda. Eu quero é bala de goma, eu quero é chocolate, eu quero refrigerante. Tá entendendo onde eu quero chegar? E com nós é a mesma coisa, pessoal. À medida que a gente vai adicionando no nosso dia flexível alguns alimentos, a gente vai retirando outros imperceptivelmente. Ah, pô, hoje o brócolis já não tá tão bom, vou tirar o brócolis. Ah, outro dia eu como brócolis. Nessa vibe, você nunca mais vai comer brócolis. Nessa vibe, você vai parar de utilizar carbos de baixo índice glicêmico, vai utilizar de alto índice glicêmico, quando não deve ser utilizado. Nessa vibe, pessoal, você vai esquecer de proteínas de boa qualidade para proteínas de má qualidade, processadas. Dá para entender onde está o problema? Por quê? Porque esses alimentos, eles despertam na gente uma sensação de prazer muito grande, liberação de dopamina muito grande. E com isso a gente vai rejeitando aqueles outros alimentos imperceptivelmente. Então tome muito cuidado com essa ideia, pessoal, de manejar o seu dia flexível. É muito interessante que a gente tenha dia flexível, pessoal, porque ninguém é obrigado a fazer um dia alimentar restrito, porque é muito chato. Ficar comendo a mesma coisa todo o tempo é muito chato. Contudo, não saia drasticamente de um dia alimentar. Então insira no seu dia alimentar uma refeição X, uma refeição Y, mas sempre atento à questão de macronutrientes, se você não está excedendo a contagem de micronutrientes e que alimentos são esses. E não despreze os alimentos devido ao seu gosto, devido ao seu paladar em si. Porque à medida que a gente vai inserindo muitos e muitos alimentos que agradam o nosso paladar, agradam mais do que outros alimentos, a gente vai deixando os outros de lado. Igual uma criança de 2 anos vai deixando de lado, no caso, o brócolis, enfim, porque gostou de outros alimentos. Tome cuidado com isso, pessoal, ao manejar o seu dia alimentar. Porque corre risco, sim, você fazer restrição a alguns alimentos pelo gosto. E fazer uma restrição errada, porque, por exemplo, você vai substituir um carbo que deveria ser de baixo índice glicêmico para um de alto. Tome cuidado. E, pessoal, toma cuidado com o que vocês veem na internet. Eu sei que tem muitos youtubers que colocam o seu dia alimentar para as pessoas verem, né? Colocam lá os alimentos que eles comem, em fast foods, enfim, né? E aí você pode até concluir, né? Pô, a dieta flexível é interessante, o cara tá tendo um shape top, funciona de verdade, porque, cara, olha o shape dele, né? Ele tá batendo os macronutrientes, só basta bater os macronutrientes, só isso importa para ter o shape. E não é verdade, pessoal. E por trás das câmeras, pessoal, isso fica muito longe da verdade, né? Muitos desses youtubers, eles consomem multivitamínicos para bater os micronutrientes. Muitos youtubers consomem suplementos proteicos para bater os macronutrientes, no caso, a nível de proteína, tá? Termogênicos, enfim, pessoal, tá? E recurso egogênico, esteroides. Então, tome muito cuidado no que você está vendo. A dieta flexível é interessante? É óbvio que é interessante, pessoal. É óbvio você evitar um dia alimentar restrito, porque isso pode elevar os níveis de cortisol, o que não é interessante para você. O que você tem que tomar cuidado, pessoal, é que ela tem que ser, no caso também, bem estudada, bem estratificada e bem montada. Não adianta você inserir sorvete, mas não entender que o sorvete em si pode gerar uma aterosclerose. Não adianta você montar um dia alimentar com, por exemplo, glúten, sabendo que você tem uma síndrome do intestino irritável que pode prejudicar mais essa síndrome. Utilizar alimentos condimentados, sendo que você tem gastrite. Não adianta, você tem que saber montar o dia alimentar flexível. Não é chegar e contar só os macronutrientes, é ver se aquele alimento é cabível de ser colocado no seu dia alimentar flexível, se vai fazer mal a você ou não, se é um alimento rico, nutricional, né? A nível de micronutrientes e macronutrientes ou não. Não é só contagem de macronutrientes. Então, pessoal, aqui eu deixei 4 alertas para você. Tome cuidado com
contagem de macronutrientes para ver se você não está excedendo, contagem de micronutrientes porque às vezes você não está batendo os micronutrientes necessários, cuidado com os alimentos ruins para a sua saúde e quarto, cuidado para não alterar o seu paladar ou alterar sua vontade por alimentos, que isso pode prejudicar o seu dia alimentar como um todo. Para concluir, pessoal, é óbvio que o dia alimentar flexível é interessante, tem a sua valia, mas saiba organizar ele. Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Muito obrigado por estarem assistindo. Deem aquela força curtindo, comentando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui embaixo, por favor. E é isso. Deus os abençoe. Valeu, falou, fui!